Que a paz do Mestre da Paz possa nos encontrar em paz aonde nós nos encontrarmos. Nós trazemos para as reflexões no dia de hoje o capítulo intitulado Faculdades Mediúnicas, do livro Seara dos Médiuns, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E Emmanuel vai nos aprofundar na questão de número 159 de O Livro dos Médiuns. O que nos diz a questão 159 de O Livro dos Médiuns? Kardec vai nos dizer nessa questão número 159. Médium é toda pessoa que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequente, não constitui um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que não possuem alguns rudimentos desta faculdade. Pode dizer, pois, que todos são mais ou menos médiuns. Usualmente, porém, essa qualificação só se aplica àqueles em que a faculdade se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que depende de uma organização mais ou menos sensitiva. É de notar-se, além disso, que essa faculdade não se revela da mesma maneira em todos os sensitivos. Geralmente, os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, de modo que há tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são médiuns de efeitos físicos, médiuns sensitivos ou impressionáveis, médiuns audientes, médiuns falantes, médiuns videntes, médiuns sonambúlicos, médiuns curadores, médiuns pneumatógrafos, médiuns escreventes ou psicógrafos. E isso é a questão de número 159 de O Livro dos Médiuns, trazido por Allan Kardec. E Emmanuel, nessas reuniões públicas, trazia um aprofundamento de algumas questões do Livro dos Médiuns, que foi publicada nesse livro intitulado Seara dos Médiuns. E essas explicações das questões 159 foram trazidas na reunião pública de 1º de julho de 1960. E nos diz o benfeitor Emmanuel: há diversidade de dons espirituais, mas a espiritualidade é a mesma. Há diversidade de ministérios, mas é o mesmo Senhor que a todos administra. Há diversidade de operações para o bem, todavia é a mesma lei de Deus que tudo opera em todos. A manifestação espiritual, porém, é distribuída a cada um para o que for útil. Assim é que a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria divina, e a outra, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência humana. A outro é confiado o serviço da fé e a outro o dom de curar. A outro é concedido a produção de fenômenos, a outro a profecia, a outro a faculdade de discernir os espíritos, a outro a variedade das línguas e ainda a outro a interpretação dessas mesmas línguas. No entanto, o mesmo poder espiritual realiza todas essas coisas, repartindo aos seus recursos particularmente a cada um, como julgue necessário. Quem analise despreocupadamente o texto acima, de certo julgará estar lendo um moderno autor espírita, definindo o problema da mediunidade. Contudo, as afirmações que transcrevemos saíram do punho do apóstolo Paulo há 19 séculos e constam no capítulo 2 de sua primeira carta aos Coríntios.
Como é de fácil ver a consonância entre o espiritismo e o cristianismo ressalta perfeita em cada estudo correto que se lhe efetue, compreendendo-se na mensagem de Allan Kardec a chave de elucidação mais amplas dos ensinos de Jesus e de seus continuadores. Cada médium é mobilizado na obra do bem, conforme as possibilidades que dispõe. Este orienta, outro esclarece, este fala, outro escreve, este ora, o outro alivia. Em mediunidade, porém, não te dês a preocupação de admirar ou provocar admiração. Procuremos, acima de tudo, em favor de nós mesmos, o privilégio de aprender e o lugar de servir. E nessa lição, nós cruzamos 3 grandes mestres da nossa evolução espiritual. Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, Allan Kardec e Emmanuel. E quando nós cruzamos as informações dadas pelos 3, nós chegamos a um único denominador, que é o privilégio de servir e a possibilidade de aprender. Porque quando Emmanuel nos traz, intitulado o capítulo como Faculdades Mediúnicas, talvez muitos de nós acreditamos estarmos acima ou melhor do que os demais naquilo que nós entregamos como medianeiros do plano espiritual. Mas não. Independente da faculdade em que nós detemos, seja ela falar, seja ela escrever, seja ela ver, seja ela curar, seja ela profetizar, todas elas, indistintivamente, estão sob o domínio da inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, Deus. E é neste sentido que devemos verificar que aquilo que Paulo trouxe para os Coríntios em sua primeira carta, aquilo que posteriormente Allan Kardec, na questão 159, inicia nesse capítulo a trazer-nos o entendimento do que são médios, do que é a mediunidade, os tipos de mediunidade, e aquilo que Emmanuel traz no ano de 1960, em 1º de julho, é para nos alertar de que o trabalho é dado a cada um segundo as suas necessidades de aprendizado e servidão. A mediunidade só terá validade se ela puder acolher, consolar e esclarecer. Fora dessas 3 premissas, nós estaremos entrando em campo minado, que mais cedo ou mais tarde explodirá em consequências nefastas para nós mesmos. Nós, médiuns que nos acreditamos melhores, que impomos condições para que possamos fazer o nosso trabalho, em nome de Deus. Nós que acreditamos
que a nossa faculdade está acima das outras, nós ainda não entendemos que é a mesma lei de Deus que tudo opera em todos. Assim como disse Paulo de Tarso aos Coríntios. Podemos imaginar que essa carta foi no sentido de que naquele momento a comunidade passava por disputas mediúnicas. Poderíamos imaginar que Paulo, recebendo os questionamentos dessa comunidade, envia essa carta para dizer a todos: não. Se a vocês foram dadas diferentes faculdades mediúnicas, o objetivo é um só. Não acreditem em vocês e não acreditemos nós, por estarmos em condições teoricamente privilegiadas, teremos privilégios. Não. Muito será cobrado a nós que muito recebemos. Porque Deus deu a condição, a faculdade mediúnica, o desenvolvimento dela, a particularidade dela, a ostensividade dela, segundo a nossa necessidade, que diz claramente Emmanuel no final da lição. Procurarmos exercê-la a favor de nós mesmos, mas não no sentido egoístico. Definitivamente não. Mas com o privilégio de aprender e exclusivamente o de servir. E a servidão, ela é plenamente atendida quando podemos consolar, podemos aliviar dores, podemos secar lágrimas, quando nós podemos abrir um sorriso no rosto sofrido pelas dificuldades da vida. E essas faculdades mediúnicas é esse privilégio de nos tornarmos melhores, de termos a oportunidade de seguirmos mais fortes e mais servidores do Cristo. Espiritismo e cristianismo. Uma só coisa, um só objetivo. Que cada médium, ele é mobilizado, ele é colocado no seu ambiente no sentido de aumentar a obra do bem. E a cada um será dado possibilidades e capacidades. Não entremos nas faculdades que podem nos levar ao calabouço do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Entremos nas faculdades, estudemos, que possamos aprender sempre com o prazer de servir. Que possamos reler a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Que possamos
reler o item 159 de O Livro dos Médiuns, que possamos reler o capítulo 48 de O Livro Seara dos Médiuns, e que cada um de nós possamos retirar dessas leituras aquilo que nos fará melhores servidores do Cristo. Mediunidade com Jesus. E que esse Jesus, que traz para nós todas as possibilidades de crescimento, possa nos manter em paz aonde nós nos encontrarmos.